Boa noite, tudo bom? Ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Tudo ou Nada. Convidar você que chegou agora, que não conhece aí, assina e se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, participa, que esse podcast ele fala de finanças, empreendimento, empreendedorismo, mercado financeiro, fala de tudo, até de culinária aqui, que o Vini está fazendo um queijo com vinho aqui. É dia de fundir que tá frio? Você tá ficando bom nesse negócio de anunciar. Cara, eu tô profissional, quase William Bonner, né? A Globo tá em contato comigo. Você? Você vai falar do patrocinador. Semana passada eu me atrasei, pedi desculpa. Certo. Essa semana eu tô aqui. E você falou do patrocinador na semana passada? Eu falei o seguinte, Falei do Eu Me Banco. O que é o Eu Me Banco? Quem que é o Eu Me Banco? Hoje, vamos fazer um acordo, não posso rir, porque eu tô com tosse. Então você dá uma segurada aí no humor. O fundir fica pronto. Vamos lá. Eu Me Banco, falando quem estava aqui na semana passada. Que é o nosso patrocinador. É o nosso patrocinador também do Entre Shows, que é nosso programa irmão aqui. O Eu Me Banco é uma escola para formar, não é uma escola para vender curso, nem para vender nada. É uma certificações. Para vender formações e certificações. Então, para quem quer trabalhar no mercado financeiro, para quem quer trabalhar como analista, como assessor de investimento, entre as N profissões que tem no mercado financeiro, o Kim já exerceu, também já exerci funções e exerço no mercado financeiro hoje, você precisa de certificações. Tá. Certificações que não são fáceis de passar. CPA 10, CPA 20, CNPI é uma sopa de letrinhas. Mas, por exemplo, você quer ser analista, Kim? Você tem que fazer CNPI. Tem a gráfica e a fundamentalista. É o CNPI, é aquele cara que ele dá recomendação para comprar ação, para vender ação. Ele pode recomendar. Quer ver? Ó, Roberto Indec, analista CNPI, que é lá da XP. Tem alguns analistas CNPIs que são famosos. Desse mano aí, mano. Chato pra caralho esse cara. Alex Martins. Como é que chama o da Modal? Nossa senhora, não. Leandro Martins. É tudo analista CNPI gráfico. Amigos nossos são analistas, o Alisson Correia é analista CNPI gente também. Boa. Então, você quer se formar, Eu Me Banco tem curso para todas as certificações. Então vai lá no Eu Me Banco, QR Code na tela, se especializa e é isso aí, né, Kim? De lembrar você que o curso, ele tem curso para todos os bolsos, né? Curso baratinho, a gente sempre fala. É que assim, as provas mais difíceis, existem cursos mais complexos. Você prestar para juiz, né? Tem uma certificação que é CFP, que é para você ser planejador financeiro. E ele paga muito bem no mercado para quem é CFP. São poucas pessoas que Qual é o salário de um CFP? Se o cara for bom, o mínimo aí de 7 a 10 mil reais. E hoje em dia, iniciante, né? Se o cara for um planejador, 7 a 10 mil reais, podendo ganhar muito mais, dependendo da carteira de investimento que ele monta de clientes, né? Mas, cara, para quem ganhar isso no mercado hoje em dia é muito difícil. Qual que é um salário, qual que é uma certificação que paga muito bem no mercado, você sabe? Certificação que paga muito bem? O CNPI. É muito difícil que é o CNPI? Um analista gráfico bom, que ele operar, deve ganhar tipo uns 15 pau, 20 pau. 15, 20 mil reais por mês? 20 reais por mês. Mas tem que ser bom, o cara tem que saber bem dos gráficos, dar boas indicações. Não adianta só ele passar na prova. Ele vai passar na prova. É um passo inicial. Ele vai estudar, vai passar na prova. Mas para ele poder trabalhar na corretora, ele tem que ter certificado. Tem que ter certificações. E o Eu Me Banco prepara a pessoa para tirar essa certificação. Isso aí. Ô, Lousada, essa daí ficou boa, hein? Fábio Lousada, CEO. Segue o Fábio Lousada também lá no Instagram dele. Menino Lousada. Pelúcio. Cabelo gato. Fábio é gato. Thundercat. E Eu Me Banco no QR Code, certo? Vai lá. Chega de falar, vamos logo ao que interessa. Momento que essa entrevista está começando, o Bitcoin está valendo 10 esfirras. A gente tem uma brincadeira aqui. Vamos depois falar dessa brincadeira, porque a gente não precisa nem explicar para ele o que é Satoshi. Né? Não, Acho que primeiro que a gente não precisa explicar o que é Satoshi. Não, na verdade é o seguinte, olha, o cara começou, ele tem 29 anos de idade, e o Bitcoin, essas criptomoedas têm 28. Então, com 1 ano de idade, ele brincava no bercinho, já pensava em criptomoeda. Ele é o CEO da Foxbit, uma das maiores corretoras de criptomoedas da América Latina. Estamos aqui com o João Canhada. Ó, menino novo. 29? 30, na verdade. 30 anos. Pô, mudou aqui. Você fez 30 quando, então? Eu fiz 30 em julho do ano passado. Parabéns. Muitos anos de vida. Faço 31 próximo julho agora. Mas por chegar a 30 anos de uma função, né, de CEO de uma empresa... E não é qualquer empresa, né? É uma das maiores corretoras de criptomoedas. Como foi essa história aí? Como é que você entrou nesse universo mesmo? Cara, minha história, ela na verdade não começa de cima não, né? Na verdade eu estava bem ferrado economicamente. Isso foi lá em 2013. Antes disso, eu tinha uma transportadora com meu pai, a gente tomou um calote. Eu fazia faculdade em São João da Boa Vista, na Unifeob. 9 anos atrás, esse. Isso.
E aí eu não conseguia mais pagar a faculdade, fiquei numa situação financeira horrível, conheci a SPC e Serasa bem a fundo. Então, assim, tanto que na época da transportadora eu cheguei a ter quase 200 folhas de cheque devolvidas em meu nome. Só pra você ter uma ideia FGC. Caraca, do tamanho da situação. Porque o mercado de transporte usa cheque para tudo. Até hoje ainda usa cheque para tudo. E a gente ficou bem mal com o calote que a gente levou na época. E aí, com a situação financeira ruim, eu lembro que pouco antes de eu realmente entrar no SPC e Serasa, eu conversei com meu pai e falei, olha pai, e agora? O que a gente vai fazer aqui? Mais 200 folhas aí pra gente... Vai estourar, não tem o que fazer, a gente tomou o calote, o dinheiro já foi. Falou, você tem crédito no banco? Tem, cheque especial, limite, tá. Vai lá e pega tudo. Vamos pagar todo mundo, vamos concentrar no banco. O banco é grande, o banco aguenta, o banco a gente negocia depois, mas os pais de família aqui vai ficar difícil. Que era realmente um pulverizado ali. Então foi o que a gente fez. Só que aí a dívida do banco de 100 mil, 200 mil virou meio milhão rapidinho. Rápido, não é juros. Rapidinho. Isso aí eu tinha 20 para 21 anos de idade. E tava tudo no meu nome. Porque quando eu fui abrir a transportadora com meu pai, ele falou, vai ser teu mesmo no futuro, então já no seu nome fica. Já começou a tragédia Começou a cedo, tragédia. As pessoas só veem o lado de ser sócio, não sou sócio de uma empresa, pro lado bom. Cara, porque se você tá devendo, o problema é seu, né? Mas na real eu preciso agradecer o calote, porque foi isso que me moveu para Bitcoin depois no futuro. Porque em 2013, quando eu tava lá todo enrolado, buscando maneira de pagar a faculdade, que eu atrasava 6, fazia acordo, pagava acordo atrasado também. Então tava bem ruim a vida ali. Quando eu tava nessa situação, que eu me voltei para o que eu gostava. Cara, eu gosto de computador, eu gosto de tecnologia, eu gosto de internet. Então fui lá no Google, como ganhar dinheiro na internet? Você fazia faculdade do quê? Administração, na época. Aí foi quase literalmente isso mesmo. Apareceu lá Bitcoin, falou, legal isso aqui, deixa eu ver. Fui pesquisar, fui entender o que era, comecei a pesquisar, me envolver. Tinha até o telefone do Satoshi Nakamoto. Esse momento foi o primeiro pico do Bitcoin quando ele chegou a $1.000, no final de 2013. Foi quando eu olhei para aquilo, saiu até na Ana Maria Braga fazendo propaganda, saiu para todo lado. E aí eu fui me envolver. Fui procurar informações, não tinha muito conteúdo, não tinha fórum. Já ia ser difícil hoje, 2013, cara. Era muito pior. Aí eu caí num grupo de Facebook chamado Bitcoin Brasil. Tinha 3 mil membros. Eu não tinha nem Facebook em 2013, cara. Mas era meu prodígio aí. E aí no grupo de Facebook foi aonde eu comecei a aprender o que era. Descobri que tinha um fórum Bitcoin Talk, que era o fórum original do Bitcoin. Fui aprendendo como funcionava. Mas naquela época, 2013, ainda você não tinha muitas exchanges, operava ainda meio que... No Brasil tinha 5 corretoras na época. De fora, né? Que operavam aqui dentro. Não, corretoras brasileiros. Só que assim, era tudo informal. Tinha corretora que você depositava na física do cara, não tinha nem CNPJ, não tinha... Era bem um mercado muito criptomoedas informal. Existiam em 2013, quando você começou? Eu não sei o número ao certo, mas não deveria ter mais do que 200. Hoje já tem mais de 20 mil. Tem 20.900 e alguma coisa. Não tinha mais do que 200, sem dúvida nenhuma. E aí, nesse momento ali, em final de 13, início de 14, olhando nos grupos, eu percebi que tinha um mercado ali. A galera comprava e vendia Bitcoin no Facebook. Eu olhei para aquilo e falei, pô, legal. Tava tendo muito golpe. O pessoal comprava e o vendedor sumia. Já naquele momento tinha uma situação complicada ali de Bitcoin. Foi a época que a Silk Road caiu, que era o maior mercado de drogas da Deep Web, naquele momento que o governo americano conseguiu rastrear e prender o responsável. Então o Bitcoin estava com uma áurea muito negra, uma situação muito complicada da história ali. E ainda assim eu me interessei, achei legal, né? Nesse grupo, percebendo que tinha esse comércio, eu falei, vou usar meu perfil do Facebook, vou anunciar aqui no grupo, vamos ver se alguém vai vir comprar de mim, né? E sim, funcionou. O pessoal anunciava lá, olha, eu tenho Bitcoin para vender. O cara vinha, negociava comigo no chat, mandava o dinheiro para minha conta bancária, eu enviava o Bitcoin para ele, tudo certo. E fui crescendo assim, comprando e vendendo. Ali eu comecei a criar minha primeira carteira de clientes, comecei a pagar minha faculdade fazendo isso, comprando e vendendo peer-to-peer no Facebook. Ganhando spread. Ganhava spread. Na época era um bom spread, dava em torno de 5% a cada venda.
Eu não sabia nem mesmo esses termos. Spread. O que é spread? Você não era do mercado financeiro? Não era do mercado financeiro, totalmente leigo. Não sou do mercado financeiro ainda, né? Eu falo que eu sou do mercado de cripto. Eu aprendi do contrário aqui, né? Eu vim do outro lado. Que é muito parecido, né? É muito parecido, muito parecido. Mas naquele momento eu não sabia nem mesmo esses termos. E aí comecei a comprar e vender. Como eu estava vindo de uma situação ruim econômica, nome no Serasa, bem difícil ali, eu não tinha capital de giro. Descobri que tinha um site chamado BTC Gen na época, onde eu anunciava pedidos de empréstimos em Bitcoin, peer-to-peer, onde pessoas do mundo todo conseguiam emprestar Bitcoin para mim. E aí você conseguia travar a dívida em Bitcoin mesmo, em real ou em dólar. E oferecia uma determinada quantidade de juros. Se as pessoas concordassem com aquele pedido de empréstimo, elas investiam na sua solicitação. Então, o que eu fui lá? No BTC Gen, olha, preciso de capital de giro para o meu negócio de compra e venda de Bitcoin no Brasil. Cara, o americano, o chinês, o indiano, sei lá, qualquer pessoa do mundo que tivesse Bitcoin, investia frações, o cara colocava ali $100, $50, outro um pouco mais, enfim, até dar a minha totalidade, eu ativava o empréstimo, usava no meu dia a dia, conseguia o capital de giro para poder atender mais clientes aqui no Brasil de compra e venda de cripto. Final do mês eu recomprava o valor da minha dívida, pagava ele e ficava com o delta. Perfeito. E aí foi o momento que eu brilhei o olho com o Bitcoin. Quando eu percebi que realmente não tinha fronteira, não tinha domicílio bancário, era um ativo que qualquer pessoa transferia de A para B sem interferência. Eu já tinha uma veia mais libertária naquele momento e isso me brilhou muito o olho. Eu falo, pô, o banco no Brasil aqui não me empresta dinheiro. Eu estou serasado, beleza, entendo. Mas o indiano, o chinês, o japonês está me emprestando, olha o poder disso aqui. Qual a garantia que você dava para os caras em pegar essa grana? Que eles... Cara, a plataforma, ela infelizmente quebrou, porque muita gente tomava crédito e não pagava. Porque a BTC Gen fazia o social score. Mas qual era a garantia que o chinês tinha que Exatamente, você pagaria? aí que estava o problema. Não tinha garantia. Garantia social. A garantia era social. Ele fazia um rating de acordo com o seu Facebook, com suas redes sociais, LinkedIn. Ele dava um rating para você e um limite baixo para tomada. Conforme você ia solicitando mais empréstimos e pagando, você ia conseguindo ter acesso a mais capital. Você acha que muita gente ganha dinheiro com isso e não pagando, dando calote? Teve muita gente que A ideia é deu muito calote. boa, né? A ideia é ótima, A execução mas estava à frente do tempo. A execução Tem um capítulo de... Se assistir... Como é que chama? Eu tô ficando velho, eu esqueço das coisas. Cara, você imagina eu. Você imagina eu. Como é que você vai ficar velho, Você né? imagina eu. Aquela série da Netflix que... Black Mirror. No Black Mirror tem um capítulo que fala muito disso, você ter crédito baseado em a sua vida social ser baseada nas suas mídias sociais. Então você tem seu crédito, você tem sua avalia, você tem todo o seu financiamento avaliado nas mídias sociais. E a gente está caminhando para isso. Sim. É muito difícil. Hoje em dia, como é que é a avaliação de crédito do banco? Ele vai olhar seu histórico de pagamento para te dar um rating do que você... No Instagram. Ainda. Mas acho que no futuro é uma coisa muito boa. Esse site João, pedia tudo. Cara, você acha que é o seguinte... eu vi muita gente surgindo aí em 2014, né, 2015, a gente estava conversando, que eu sou um senhor aí, tem a sua idade de mercado financeiro. Cara, muita gente que surgiu de 2015, 2016, aí esbanjando grana, né? Você acha que teve gente que se ostentou desse desfalque aí? Porque assim, é um lugar, e depois a gente vai conversar sobre isso, de criptomoedas, que é um universo onde tem muito pilantra. Tem. Pra cacete. Pra caramba. Poucas pessoas trabalham de forma correta, né? Saiu uma estatística essa semana. Talvez pela viu? A regulamentação. Você acha que nessa época surgiram muita gente ali nesse esquema? Porque, pra mim, que você está contando, eu nem sabia que tinha isso, cara. Cara, tem muita gente que deu golpe, alguns não exatamente mal intencionados, simplesmente não conseguiram pagar. E essa plataforma ela justamente quebrou porque ela não tinha um instrumento de recuperação de crédito. Então, quando a pessoa não pagava, simplesmente perdia. No universo de cripto em geral, o que aconteceu muito foram muitas pirâmides. E não se trata só de cripto, mas, cara, quando você ostenta muito, normalmente é porque o dinheiro é fácil. Eu trabalho nisso há 8 anos. Você vai lá olhar meu Instagram, você não tem uma foto na Ferrari. Não é assim, entendeu? Cara, quem trabalha demais não tem tempo para ostentar, né? Normalmente. Isso é corte, hein? Oi? Isso é um corte, hein? Corte. Isso é um corte legal, hein, meu? Então,
E, na verdade, as pessoas vendem esse sonho da ostentação para captar dinheiro. Mas isso não é só no mercado de cripto, não. Mercado Não, de, mercado geral. de day trade, de bolsa, mercado de opções binárias, mercado de forex. Cara, isso tá cheio. Mas Isso vamos daí lá, é uma coisa, eu acho o seguinte, ó, essa é a opinião minha, desculpa, só para colocar uma posição aqui. Eu acho que o mercado de criptomoedas, ele hoje, pela falta de regulamentação, ele se torna um mercado muito vulnerável ao golpe. Por que você não tem golpe de pirâmide, por exemplo, em bolsa? Porque bolsa... Não você... tem? Cara, Tem sim. Gente mas é que muito fica... mais difícil. Não, é difícil, mas é porque assim, você tem uma regulamentação de dia de anos, mas tem um monte de casos de pessoa que o cara vai fazer day trade, aí ele pega, junta dinheiro, fala que vai montar uma mesa proprietária, sai catando dinheiro de um outro ali, pega dinheiro, põe tudo na física e sai. Tem. Diversos. Pior que tem. Mas é uma coisa, uma quantidade menor do que uma pirâmide de criptomoedas. Você pega, por exemplo, as regiões mais humildes do Brasil, onde talvez as pessoas tenham uma instrução menor, um conhecimento menor, vamos falar isso, não estou falando nem de inteligência, tá? Mas eu acho que cripto tem um sex appeal diferente, que como o Bitcoin saiu, cara, em 2013, $1.000 a gente estava falando aqui, o topo de 2013. Mas logo que eu entrei, o mercado ele caiu, ele saiu de $1.000 para 150. Então eu vi Bitcoin a $150, ninguém me falou não, eu estava lá. E agora Bitcoin na baixa de 2022 está em $20.000. É uma diferença muito expressiva. Então teve realmente muita gente que ganhou dinheiro, que segurou cripto nesse prazo todo e ficou rico. E aí esse apelo que a cripto traz, né? Esses vendedores de curso / piramideiros, eles usam disso juntamente com a ostentação para capturar dinheiro fácil, tá? Sobre o mercado tradicional, não é que não tem pirâmide. Tem pirâmide. Só que elas talvez não cresçam tanto quanto as pirâmides de Bitcoin cresceram. Não causou tanto dano à sociedade quanto algumas pirâmides de criptomoeda por causa justamente desse sex appeal. Mas Madoff, olha aí os casos que já tiveram no mercado financeiro. Madoff, outras pirâmides gigantes que já aconteceram no passado. O que você acha, qual é a sua percepção em relação ao movimento hoje que a gente tem de Bitcoin em si? Vamos falar do Bitcoin, tá? Ele fez essa alavancagem aí, foi para $70.000, chegou a bater? Chegou em alguns corretores, chegou a $70.000. Você sabe que na Turquia, ele viu uma matéria uma vez, né, porque estava tendo um problema lá, sempre tem problema de juros, né? Mas o presidente estava com problema lá, enfim, a Turquia estava sendo a bola da vez aí, de depreciação, o dólar empurrando lá. Diz que o Bitcoin chegou a sair a $100.000 na Turquia, por causa do ágio, né? Uhum. Os caras estão pagando mais por conta que não queria deixar o dinheiro na Turquia com a lira, né? Então, como a lira estava sendo muito depreciada, os caras estavam tomando Bitcoin na Turquia $100.000. Mas a pergunta é a seguinte, você acha que esse movimento de Bitcoin de queda, ele persiste? Porque muita gente que está assistindo a gente agora viu o Bitcoin esse final de semana bater $17.000, né? Tinha nego tendo AVC. Então, tinha cara mandando mensagem para mim no direct do Instagram, perguntando, pô, o que você acha e tal. Qual a sua opinião? Cara, você tem que entender os fundamentos de Bitcoin. Por que você tem Bitcoin na carteira? Qual é o seu motivo? Garanto que os turcos que pagaram $100.000, eles tinham um motivo muito forte, que era a falta de confiança estatal, a falta de confiança no governo, a liberdade transacional, a falta de domicílio bancário em cripto, a transparência da tecnologia, a liberdade de eu comprar esse Bitcoin em lira turca naquele momento de agonia do mercado local, transportar esse Bitcoin de carteira A para B e vender no Japão, que está regulado, por exemplo, e sacando numa conta bancária. Cara, quem tinha Bitcoin em momentos de crise se sobressaiu naquela comunidade. Foi assim na Grécia em 2016, Argentina, Venezuela, agora mais recente na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Cara, os ucranianos que tinham Bitcoin conseguiram sair da Ucrânia livremente, migraram de país, conseguiram pagar os custos de sair da sua família, sair dali, enquanto quem tinha dinheiro no banco, aplicado no banco ucraniano, ficou refém, porque ele simplesmente não conseguia mais retirar dinheiro, não conseguia mais transferir dinheiro, não conseguia fazer mais nada com aquilo. Aquela moeda estatal, ela, apesar da garantia estatal, ela não servia nem para nada naquela situação, porque você conseguia sequer acessar as suas economias de uma vida. Já em cripto, dado a liberdade de cripto, isso já é inerente à tecnologia. Eu posso guardar Bitcoin hoje em uma chave privada, que é um conjunto de 12 palavras, ou mesmo uma chave privada que eu crie a palavra, a sequência, e decoro ela. Eu posso guardar na minha mente.
atravessa a fronteira com $1 milhão na mente. E acabou, quem vai me parar? Pode me revistar, não tem nem papel, entendeu? Então, quando você olha para esse tipo de fundamento, esse tipo de motivo, entende a tecnologia, aí você vai olhar e falar, opa, pera lá, eu posso não me expor meu patrimônio da vida em Bitcoin, dado a volatilidade, eu concordo, não faz sentido, principalmente para quem não é do mercado. Mas, cara, considerar ali 0,5%, 1% do portfólio da vida, do investimento em criptomoeda, me parece super saudável. Porque num momento de crise como esse, você tem uma reserva para poder sair da fronteira, entendeu? Simplesmente sobreviver, sua família sobreviver e poder buscar criar uma nova vida. Quem tinha economia em banco na Ucrânia perdeu tudo. Mas o que você acha, só complementando, hoje o preço do Bitcoin? O preço do Bitcoin... Tá caro ou tá barato? Tá barato. 17, 20 mil dólares, tá barato? Tá barato. Na minha visão, tá barato. Todas as métricas que foram criadas, todos os modelos de análises criados até hoje para criptomoeda na história curta dele, que estamos indo para 12 anos de mercado de cripto, né? Tudo que foi criado de análise técnica relacionada a Bitcoin e tal, todos os índices estão na mínima histórica. Com Bitcoin 17 mil que bateu no fim de semana, estão todos na mínima histórica. Sempre que atingiu esses momentos, como é agora, foi o melhor momento de compra daqueles ciclos, vamos falar assim. Então, a gente está em um ciclo de queda, onde todas as estruturas, todo tipo de análise criada até hoje para esse mercado, mostra ele na mínima histórica. Então, seria um momento incrível para compra para quem está olhando para o horizonte de 3, 4 anos. A chance de perder dinheiro, tudo bem que a amostragem é curta, estamos falando de 12 anos, mas considerando essa amostragem, quem comprar hoje, a chance de perder dinheiro nos próximos 4 anos é ridícula, para não dizer inexistente. Depende do Elon Musk também, né? Tá enchendo o saco. Assim... Elon Musk gosta de dar uma bagunçada no preço do Bitcoin, né? Não, do Dogecoin, principalmente. Né? Ele brinca com as meme coins dele lá, né? Qualquer influência hoje tem essa habilidade. Mesmo no Brasil, você pega um papel pouco movimentado, se um influenciador começar a falar... Thiago Nigro vive fazendo brincadeira, Thiago. Tomando um processo aí. Brincadeira, Thiago. Não quero pagar advogado, não. Brincadeira, caralho. Tem alguns que foram acusados formalmente disso já, né? A CVM está em cima disso. Não é que é manipulação. A CVM está de olho justamente nessa questão de o influenciador, o poder que ele tem de poder movimentar qualquer tipo de ativo. Agora você vai falar assim, o influenciador vai mexer no preço da Petrobras? Dificilmente. Mas se você pegar no preço de uma opção da Petrobras ou no preço de uma ação com um valor menor, ele consegue. São 600 ações listadas na B3? E aí você tem no índice Magal em torno de 60, 65. Se você pegar qualquer uma fora do índice com baixa liquidez, você faz ela explodir em 1000% com um influenciador. E o Elon Musk tem mais de 50 milhões de seguidores. Qual é o maior influenciador de mercado financeiro hoje no Brasil? Acho que é a Natália Arcuri e o Primo Rico, né? Que tem 2, 3 milhões. 4 milhões, Então, a gente está falando de uma... Olha o tamanho da potência disso. E o cara tem seguidores no mundo todo. Posso tirar uma dúvida técnica? Sucesso sobre o conceito? Uma, porque eu não sou nenhum especialista em criptoativos. Se alguém quiser criticar, critica, porque realmente a gente está aqui como ouvinte e acho que foi legal a sua vinda aqui também para a gente poder esclarecer. Muita gente ouve falar de Bitcoin. Acho que virou uma coisa comum nos jornais da manhã, todo mundo fala sobre isso. Mas pouca gente entende realmente o que tem por trás de uma blockchain, de uma validação, e como é que surgiram os outros ativos, o que é um ativo não ser lastreado em nada. Até onde eu sei, a Bitcoin, quando foi criada, foi para ser uma moeda descentralizada, sem lastro, e aí você tinha uma validação na blockchain, e aí começou a aparecer um monte de coisas que são subjacentes disso, né? Quando você começou sua corretora, e eu te pergunto no modelo de corretoras que tem hoje, quando você negocia uma Bitcoin de compra e venda, você tem que validar isso na blockchain da Bitcoin? Não. Não? Não. É uma transação. A compra e venda... Você tem corretoras hoje descentralizadas e centralizadas. Na minha época, lá em 2014, quando a Foxbit foi fundada, somente centralizadas. DeFi, né, descentralizadas, é algo muito mais recente. Apesar de já existir... Centralizadas é que tem que validar na blockchain. Descentralizadas tem que validar no blockchain. Cada compra e venda é uma transação na rede, obrigatoriamente. Que leva um custo. Que leva um custo. De energia e... As centralizadas, não. Porque quando você envia Bitcoin para a Foxbit, você envia para uma carteira que te pertence e eu acredito esse ativo vinculado ao seu usuário. E daí passo a custodiar aquele patrimônio. Outro cliente envia reais e eu acredito os reais digitalmente e passo a custodiar aqueles reais.
Então eu faço esse meio de campo entre quem tem reais e quem tem Bitcoin. Mas quem e valida? cobra uma taxa quando eles fazem a compra. Aí a Foxbit faz a Esse validação. papel é seu. Porque eu previamente recebi reais, previamente recebi Bitcoin. Então eu já estou garantindo que aqueles ativos estão sobre minha custódia. Qual o valor de custódia que tem hoje na Foxbit? Não posso falar, mas é alto. Não, mas é porque eu pergunto isso que já teve casos de corretoras Sequestrar também, você né? sequestrar você aqui fora. Teve casos de corretoras que... porque como ela, assim, aquela que valida, né? Então ela tá lá com todos os códigos e as chaves. Me corrija se eu estiver errado, tá? Ela tá com tudo ali, ela não tá validando isso na blockchain. Então, teoricamente, ela que tá validando. O que te impede de pegar isso daí e ir embora? O que impede um dono de uma corretora no Brasil fazer uma TED para a Suíça e migrar de país? Cara, teoricamente, CVM. Ela pega antes ou depois que aconteceu? Teoricamente, ela teria que pegar antes, né? Uma vez, porque a gente tem algumas validações do Banco Central e do... Como é que chama? Do Bacen, não, daqui que fica fazendo a fiscalização de todo o TED, todo o dinheiro que sai. Se for um valor muito expressivo, né, abriga um bom alerta. Eu esqueci né? o nome, que é aquele órgão fiscalizador. É velho, tá foda, esquecendo as coisas. Eu esqueci também, eu vou perguntar para ele aqui. Mas provavelmente vai pegar depois. Não, não é uma ou crítica durante nem a ação. É mais para entender o modelo, porque Então, eu lembro que no passado você tinha que validar na blockchain. Eu concordo contigo, a sua análise de risco está perfeita. Todas as fraudes, todas as coisas escrúpulas, vamos falar assim, que aconteceram, que não são pirâmides, foram em corretoras centralizadas. Então, a corretora ela se torna um grande pote de ouro. Tá? Então, independente do dono ter má índole ou não, eventualmente ele pode ser hackeado. Então, a gente tem diversos mecanismos de segurança, mas esses mecanismos podem ser fraudados em algum momento. Então, as corretoras se tornam um pote de ouro. Entre um hacker tentar fraudar a corretora ou a sua carteira individual, provavelmente ele vai gastar a energia dele, tempo, recurso, dinheiro, inteligência na corretora, porque o pote de ouro ali é muito maior. Por isso que a Foxbit, desde 2014, ensina, orienta, temos vários tutoriais ensinando você a ter a sua própria carteira para que você faça a sua própria custódia. Seu wallet. Sua wallet. Então, você guarda, comprou Bitcoin, não vai ficar fazendo trade diariamente, retira esses Bitcoins e guarda com você. Uma wallet física? Uma wallet pode ser... as palavras são físicas. A gente recomenda que você anote essas palavras em um papel, a caneta, nada de imprimir, usar impressora, nada disso. Gera em um computador que não esteja conectado à internet. E aí tem vários mecanismos ali corretos ali de fazer isso. Anota essas palavras, 12 ou 24 palavras, em um papel, guarda isso num cofre. Você pode fazer custódias com uma carteira única, tem acesso a todos os fundos, ou multisig, que aí você pode dividir as assinaturas. Você pode fazer, olha, aqui tem um Bitcoin, para ter acesso a esse Bitcoin eu preciso de 2 assinaturas. Sabe quando era o cheque que tinha que ter 2 assinaturas de 2 diretores para valer? Semelhante. Então você pode dividir essa assinatura, por exemplo, em 3 partes, uma fica com o meu advogado, uma com a minha esposa, uma comigo. Ou uma com meu pai, uma comigo, uma com o meu advogado. Mas se perder essas palavras aí, ser empregado a passar a mão, jogando lixo. Por isso que você faria multisig, de 2 de 3, por exemplo, se com 2 de 3 você tem acesso. Se for uma única chave para ter acesso e for pro lixo, perdeu. E aí você tem histórico de pessoas que perderam milhões em bitcoins. Tem um cara que está procurando um HD no Reino Unido até hoje que, segundo famosa, ele... né? Famosa, saiu em várias matérias. Segundo ele, tem quase $1 bilhão em Bitcoin dentro desse HD que foi pro lixo. E realmente, ele não tinha backup, ele não tinha anotação das palavras em nenhum lugar, só tinha realmente Você tá chateado, cara, hein? o software e os bitcoins dentro desse HD. Então, assim, perdeu. Não há quem recorrer, não há o que fazer. Por isso que muita gente acaba preferindo deixar em corretora, porque ele perdeu a senha, ele faz um suporte. Você falou uma coisa agora dessa questão de fraude, né? Entrando nesse campo aí. Há quem diga que o Bitcoin hoje, né, ele já está podendo ter algum tipo de fraude, o sistema de blockchain. Aquela, sabe, ouvi dizer, sabe, aquela rádio corredor. Sim. E que... Rádio corredor na onde? Na internet, não, né? Eu ouvi dizer que o Bitcoin caiu porque está começando, pode ter fraude hoje, que não é tão confiável o sistema como falaram. Não estou passando adiante porque não tenho a confirmação disso. Perguntando para você que é um especialista, é uma pergunta isso, não é uma afirmação. E falando também que o Bitcoin vai subir justamente porque a tecnologia nova que está vindo, né, que seria até via satélite, que eu esqueci o nome agora, porque me fugiu também, porque eu tô velho. Tá velho. E que até o Elon Musk estaria por trás disso, né, dessa nova tecnologia que seria via satélite. Que seria... Starlink? Não. O Elon Musk tem Starlink, né? Não, sei lá, é uma outra parada aí. E isso
tem procedência ou porra nenhuma, vamos besteira? Vamos lá. Primeiro, o blockchain do Bitcoin, até hoje, ele é inviolável. Ninguém conseguiu fraudar uma transação no blockchain do Bitcoin. Tá? Então, tecnicamente, ele é brilhante, matematicamente perfeito. Quando a gente fala de descentralização, e aí essa questão do satélite, enfim, por que o Bitcoin pode se tornar mais potente, quando você tem algo centralizado, se você for lá no servidor puxar da tomada, você tirou aquilo do ar e acabou. O Bitcoin ele é descentralizado porque existem hoje cerca de 8 mil nós. O que são os nós? As pessoas que baixam todo aquele histórico de transação que aconteceu nos últimos 10 anos, 12 anos, no seu computador, no seu nó de rede ali, na estrutura que ele criou para isso. Tá? Então tem 8 mil nós. Para o governo tirar o Bitcoin do ar, eu quero acabar com o Bitcoin, proíbe. Ele tem que tirar esses 8 mil nós da rede. São as validações. É impossível isso, porque são 8 mil computadores espalhados pelo planeta todo, que tem todo o histórico daquelas transações. Se um sobreviver, já é suficiente para aquilo tudo voltar ao ar. Então é impossível você parar o Bitcoin hoje, tecnicamente falando. Enviar um vírus, coisa de filme. Não dá, impossível. Com tela verde, né? O cara digitando não sei quantas teclas por segundo. O Matrix consegue, irmão. Quando ele fala de descentralizar mais, é porque algumas pessoas estão buscando maneiras de criar computadores portáteis, pequenininhos, que vão ser os nós de rede do Bitcoin, e que isso passaria a remunerar as pessoas que estão conectando aquilo à energia elétrica. Mas isso não é mineração, né? Isso não é mineração. Seria uma remuneração por validação. Validação, né? Hoje o Bitcoin não paga os nós de rede. Ele paga apenas os mineradores, que são quem gera novos descobrir Bitcoins. um novo número de Bitcoin. Exato. Os nós de rede hoje não recebem nada. Então tem pessoas propondo para que os nós sejam remunerados e para que isso aumente a distribuição do Bitcoin no mundo todo, porque mais pessoas teriam um incentivo financeiro para poder ter esses nós em suas residências e se espalharia ainda mais, tornando ainda mais antifrágil o Bitcoin. Mas vale a pena minerar ainda, dependendo do preço da energia? Aqui no Brasil dizem que não, né? É isso, é preço da energia. O preço da energia versus o lucro que você pode ganhar numa mineração. Isso, o preço da energia versus o equipamento. Há muitos anos atrás, antes dessa alta da energia no Brasil, se minerava no Paraguai, porque o custo da energia ainda tem bastante ali. Conta lá. Tem alguns mineradores no Paraguai porque a Itaipu tem uma sobra de energia que ela vende barata para o Paraguai e isso é vendido ali localmente e o custo da energia lá é muito mais barato do que para a gente aqui no Brasil. Eles ficam minerando Bitcoin, basicamente. Todas as que são possíveis minerar. Então, você tem mineradores ali especializados em Bitcoin, em Ethereum, cada um tem sua... Mas quais são? Desculpa a minha ignorância, realmente. Qual criptoativo é possível minerar? São centenas. Centenas? Centenas. Cada um tem... Porque cada criptoativo ele tem uma dor que ele busca resolver. Tem um propósito. O Bitcoin ele é seguro, porém ele não é eficiente. Você não consegue hoje mandar milhares de transações por segundo usando o Bitcoin. O Ethereum, ele não é tão seguro, porém ele é mais eficiente, porque você consegue enviar mais transações por segundo comparado ao Bitcoin. Então, assim, cada um resolve uma dor, mas ele falha em outra. Você tem um tripé ali de segurança, escalabilidade, eu não lembro exatamente os 3 terminologias aqui, mas é segurança, escalabilidade e... não lembro o terceiro, mas é um tripé que quando você resolve 2 deles, você abre mão de e escalabilidade, né? Quando você resolve 2 deles, você abre mão de um. Até hoje ninguém conseguiu uma maneira de solucionar o triângulo todo ali. Então o Bitcoin ele é eficiente não, ele é seguro, as transações dele são realmente, tem uma garantia matemática ali da validade daquilo, porém ele não é eficiente. Mas você falou de Ethereum, né? Foi a segunda, acho que hoje é a segunda maior criptoativo que existe em negociação. Ela perdeu o reinado nessas quedas que aconteceram recente. Mas sim, era a segunda maior até pouco tempo. Dentre essas soluções de tecnologia de blockchain, o que se destaca? Tirando Ethereum, o que tem de interessante? Depois a gente fala um pouquinho dessas meme, Dogecoins aí que tem. XRP, né? Mas quais que são uma solução interessante? Cara, eu entendo que você fala tirando o Ethereum, mas o restante, todas as outras, elas se tornaram meio que cópias do Ethereum. Elas tentam ser o que o Ethereum conseguiu criar para o mercado. Então, o Ethereum, ele criou uma estrutura de smart contract onde pessoas conseguem emitir tokens usando a infraestrutura do blockchain principal do Ethereum. E aí, essas meme coins, muitas delas são emitidas sobre
o blockchain do Ethereum. Então, sobre a camada, a gente chama de token ERC20. Então, tem o blockchain do Ethereum e elas estão sobre, por causa dessa estrutura de smart contracts que o Ethereum trouxe. As outras tecnologias que foram criadas, Cardano, Polkadot, basicamente eles são uma cópia que buscam solucionar os problemas que o Ethereum tem de escalabilidade e transação cara. Porque o Ethereum, com o crescimento, ele trouxe uma dor de crescimento, que ele teve um sucesso tão grande na quantidade de tokens e coisas criadas usando essa infraestrutura dele, que ele teve um problema de transação. Custou caro mandar Ethereum de A para B, de carteira A para B, podemos assim dizer. Chegou a bater mais de $1.000 em alguns momentos do ano passado para você fazer uma transação em Ethereum. Ô João, e NFT, o que você acha desse universo? Pega trouxa ou não? Tem um negócio realmente por trás ali que é bacana? NFT é muito novo, mas vai mudar o mundo, principalmente quando você olha aí para o mercado de games, para o mercado de arte, mercado de música. Você conseguiu dar escassez a algo digital e deu uma liberdade de criação para as pessoas. Assim como o Bitcoin é escasso digitalmente para o criptoativo, podemos assim dizer, o NFT trouxe isso para o dia a dia das pessoas. Mas para determinados nichos, ou a gente vai poder, por exemplo, pegar o tomate desde de quando ele vai lá, o cara pega na horta, até quando ele vira um ketchup e assim por diante? Você vai conseguir fazer isso, pegar o tomate desde a horta e rastrear isso até o fim do ketchup. Hoje, o NFT, na sua opinião, ele está mais nichado? Música que você falou, obra de arte, eu não sei como é que funciona. Neymar, por exemplo, ele pagou 6,2 milhões aí, hoje que vale 800 pau hoje, né? Tomou a tinta no NFT. Mas foi ele, o Justin Bieber, teve uma galera. O menino Ney tá na tinta. Ele não está preocupado com o valor, não. Ele só queria participar do clube. Só fez a festa. Não, mas, cara, desculpa. Sabe o cara, essa beijo que ele deu, meu? Como é que começou esse conceito do NFT? Como é que virou o que é hoje, cara? Cara, o NFT explodiu muito, principalmente ano passado, com o jogo Axie Infinity. Ele era para você jogar o jogo, você tinha que ter acesso a um bichinho, tipo um Pokémon, podemos assim dizer. Só que esse Pikachu que você tinha que ter ali, ele era único, exclusivo. Ele tinha uma característica específica e ele era exclusivo. Então você tinha que comprar ali 3, vou falar no estilo do Pokémon aqui, 3 Pikachus ali para poder jogar o jogo. E originalmente tinham 10 mil bichinhos que eles foram cruzando entre si e gerando novos bichinhos, e esses bichinhos foram indo ao mercado. Hoje tem milhões dele, então o valor desses NFTs caiu bastante. Mas na época, quando você jogava, você ganhava tokens do jogo. Um token chamado SLP. E também, se você ficava muito bem ranqueado, você ganhava Axie Infinity, que era o token principal ali da plataforma. E isso chegou a valer milhares de reais ali para jogar. Tem gente que estava tirando 5, 6 mil reais ao mês, jogando literalmente 2 horas por dia no celular. Eu vi gente falando isso e vendendo, inclusive, isso. Vendendo. Sabia? E aí muita gente... Meu filho não ganhou um real, filho da mãe. Ele joga Mas você jogou? Não sei o que ele joga. Vou colocar esse jogo errado. Jogando LOL, gastando dinheiro. E aí você criou uma demanda de mercado por esses NFTs, que eram exclusivos e limitados, e o valor dele explodiu, e as pessoas começaram a entender um pouco mais do mercado, principalmente pelo jogo. O jogo, acho que trouxe... Não, mas peraí, ainda não entra na minha cabeça. Como isso tem a ver com Ethereum, com blockchain? Ele passa pela blockchain do Ethereum? Ele passa pela blockchain que foi usada para emissão, não necessariamente do Ethereum. Só para emissão, Pode ser o Polkadot, pode ser o Cardano, pode ser o Solana. Se eu quiser emitir uma NFT, eu vou ter que passar por uma blockchain. Alguma que você vai escolher por sua decisão. Por preço, né? Por eficiência, né? Tipo, Solana é muito barato, Cardano é muito barato, Ethereum é um pouco mais caro, mas tem mais rede, tem mais gente com acesso a Ethereum do que com acesso a Solana, por exemplo. Então, se você quer vender ou comercializar seu NFT, você precisa da onde tem o maior efeito de rede, onde tem mais pessoas com acesso àquela tecnologia. E o Ethereum é mais eficiente para esse sentido, mas ele é caro as transações. Entendi. E aí isso me dá uma validação, direito de, por exemplo, você sabe o Kim, ele é dono de baladas, né, de São Paulo. Ele sobe Ford. Ele é dono de balada. Quem quiser ir pra balada, como é que é o Instagram mesmo? @Marco Prado Kim, melhores baladas de São Paulo, se você falar com ele. Sim.
Se ele quer Manda montar... nudes antes, hein? Manda nudes. Pra validar. Ele quer montar um grupo de eventos, não sei. Aí ele vai emitir uma NFT. Ele pode pegar qualquer imagem, qualquer coisa para representar aquilo. Esse é um case perfeito. Comercialização de ingressos no secundário. Você pode fazer o seu ingresso, cada ingresso da sua balada, ser um NFT. Tá? Que aquilo pode ser um colecionável para a pessoa que foi na balada guardar aquilo na carteira como uma recordação. Eu estive na Bahia, eu estive na Bahia. Eu tive, tanto também para comercialização do secundário. Eu comprei ingresso pro show da Sandy Júnior e não pude ir, mas eu tô aqui revendendo. Você vai num e-commerce, num marketplace de NFTs, coloca esse ingresso da Sandy Júnior na venda, alguém que comprou passa a ter acesso à sua cadeira. Acabou o show, acabou o valor da NFT. Não necessariamente, ele pode ser um colecionável. Entendi. Eu estive naquilo lá, aquilo lá pode representar algo, pode representar uma emoção, uma música, uma foto do momento específica. As cadeiras VIPs vão ter... O ingresso da cadeira VIP vai ter direito a uma foto exclusiva da Sandy Júnior, ou uma foto do evento, uma foto do não sei o quê. E aquilo pode ter valor e pode ter um secundário pós-evento. É a estrutura que você tem por trás da foto que é o que eu de valor nela. É porque eu tô vendo um monte de, assim, Você cria uma exclusividade, né? Você cria uma sensação. valor, Você né? tem NFT, alguma coisa assim ou não? Tem alguns NFT. Cara, eu tenho a primeira Havaiana digital do Brasil emitida pela Alpargatas mesmo. Havaiana Digital? A própria Alpargatas, ela entrou no mercado de NFTs no ano passado e ela fez uma série colecionável de Havaianas. A Havaiana fez parte da minha infância, valeu mamãe. Mas era só pra Havaiana de pau, igual do tinha. Você lembra da Havaiana de pau? De pau? Tinha os irmãos Piologo. Você não era da internet nessa época? Não era da Tinha a Havaiana Havaiana de de pau. Tá Você apanhava da Havaiana de O pau. que você assistia? Vocês deviam lembrar da Havaiana de pau ali, ó. Pô, que Havaiana de pau é um clássico. É? Vocês Vocês assistiam? não conhecem? Havaiana de pau é um clássico. Irmãos O que Piologo? vocês assistiam? É que você assistia televisão dos anos meu, 70, nessa- velho. meu, desculpa aí, nessa época eu tava estudando, lendo um livro, tomando Havaiana de pau. Ó. que Sou culto, irmão. conversinha. Ó. Fica vendo a Havaiana de pau, ó. Mas dava direito ao quê, a NFT da Havaiana? Até como é que Dava direito ao NFT da Havaiana e quem comprava ela estaria doando, fazendo uma doação para uma instituição de caridade. Eu achei legal o projeto, primeiro, pelo apelo de, cara, é Alpargatas, é uma indústria antiga e clássica, né? Vamos falar assim, de renome, que está entrando no meu mercado digital, está fazendo uma série curta, colecionável de Havaianas. Comprei porque realmente para mim era uma obra de arte e uma maneira de ajudar também, auxiliar, porque o dinheiro foi doado. Então foi Uma interessante. boa causa. Foi uma boa causa. Mas olha como é que tá parecendo Mas coisa. se tornou um colecionável para mim. Então, assim, eu tenho a primeira Havaiana digital da primeira série que a Alpargatas fez uma história. Acabou. O Itaú, você que é o pode seu vender isso? acionista, pode comprar de mim em algum momento. Você pode vender isso. Posso vender. Tem no book? Mas você coloca onde para vender isso? Hoje usaram a OpenSea, que é um dos maiores marketplaces para isso. OpenSea. Aí tem Mas não OpenSea. fica perdido na nuvem em algum momento? Não. Inclusive, eu tenho acesso àquilo ao meu momento ali. Obviamente, todo mundo pode ir lá e pegar o JPEG, mas o direito de venda daquele ativo, daquele token, isso é meu. Pertence a mim e a carteira onde ele está depositado. Uma NFT que você compraria? Não, então, falando, eu vi eu não sei se é NFT ou criptoativos, mas olha que legal. Você está tendo um grande problema com questão de preservação da mata, certo? Isso é uma coisa. É um tema- Isso é um 7-1 da pôr essas NFT de Então, você já viu? preservação. Aí os caras estão pegando um espaço, não sei se eles compram, não sei se você me informa, aí tokeniza aquilo, não sei se ele tokeniza através de criptoativos ou de NFT. E ele pega aquilo e transforma numa NFT, por exemplo, e vende aquilo e dá direito, você está comprando aquilo, dando direito a um reflorestamento daquela área. E tô vendo bastante isso falar, nesse sentido. Mas quem vai plantar? Tá fugindo o responsável pela NFT. Quem que vai te dar o direito ao ingresso? Mas você vai lá no Amazonas, comprar uma NFT e plantar lá. Porque só- não é você que compra, é o cara que tá emitindo NFT. Mas beleza, o espaço é seu, a terra é sua. Eu não sei, meu irmão, eu tô perguntando aqui. Não. Mas você já viu isso daí que tá acontecendo agora? Sim. É importante você averiguar Que dessas 7-1, dúvidas. mano. Sim, de não, checar, sim. certificar. 7-1, hein? Mas tá aparecendo bastante coisa disso, fugindo da arte e indo pra N coisas. NFT. Então, peraí, coisas. só ver se eu entendi, desculpa. Aham. Se o cara fala assim, ó, Vini, você quer comprar um NFT, dá uma metragem para você plantar, replantar ou reflorestar
lá em Roraima, lá no Amazonas. Ele vai fazer isso, tá? Aí você te comprou dele. Aham. Aí ele vai lá e vai colocar as mudinhas e ele vai plantar lá. É. Aí vai tirar uma foto pra você e falar, tá aqui, ó. Eu não sei como é que vai fazer isso. É a mesma coisa que você tem um monte de gente lá fora, de fundos que investem no Brasil. Até teve um problema no caso do governo atual, que era dinheiro de fundos estrangeiros que entram no Brasil e esse fundo ele é gerido para reflorestamento da floresta. Mas é que tá, ó. Eu não querendo tomar a voz do João, porque ele é o entrevistado, mas eu acho assim, não, o que eu acho, eu sou um cara, aí eu sou a velha guarda, porque prefiro ver. Tem um amigo que ele tem uma, lá em Portugal, em Porto, ele tem uma, ele tem um espaço que era tombado ali, era um patrimônio e tal, é grande lá. O que ele fez? Ele construiu, tipo mais ou menos aqui em São Paulo, que tem aquele Fazenda Boa Vista, construiu apartamentos ali chiques, coisa bacana. O cara que comprava uma unidade, ele tinha direito a um espaço físico na ilha, que era uma ilha grande. Lá naquele espaço que ele plantava uma uva e ele colhia, fazia um vinho, produzia um vinho. Verdade, isso é verdade. Tantas 200 garrafas por ano, que era aquele vinho dele. Então ele escolhia a uva, o tipo de vinho e tal, plantava. Então ele ia lá, ele tinha um apartamento, tinha uma vinícola e plantava as frutinhas e tal. Então, enfim. Mas era uma coisa real. Ele está entregando. Era uma coisa real que estava entregando, sim. O cara ia lá, olhava, né? Agora, essa entrega virtual... Não sei, eu acho que o... Não, mas aí Fala aí você, meu, eu não vou falar mais nada. É a mesma situação. Você tem que checar. Se aquilo tem um propósito, você está de acordo com aquele propósito, você também tem que verificar. NFT acaba se confundindo muito com tokenização, mas, por exemplo, eu posso não ter capacidade econômica de comprar uma laje na Faria Lima, mas a gente está caminhando para que eu possa tokenizar uma laje. Então, tem uma laje de 1.000 metros. Eu vou emitir 1.000 tokens e vou permitir a negociação no mercado secundário daqueles 1.000 tokens. Mas a laje de quem? A laje não é do proprietário? A laje pode pertencer ao proprietário ou ser fracionada aos detentores do token. E aí você tem direito àquele metro quadrado e também a remuneração proporcional ao aluguel, caso alguém venha se estabelecer naquela laje. E você vai ter a valorização daquele metro quadrado naquele mês. Mas se o cara quiser vender? Isso é basicamente... Aí você faz a venda no secundário. Igual você vai numa corretora e cria uma ordem de venda de um Bitcoin, você vai criar uma ordem de venda de 1 metro quadrado. Mas peraí, deixa eu ver se eu captei, que eu tô lento hoje. Eu tenho uma laje na Faria Lima, Sim. certo? Aí alguém chegou lá e falou, eu vou tokenizar essa laje aí. Colocar 1.000 frações de tokens na minha laje. Sim. Só que peanuts pro token, a laje é minha física. Aí vem uma construtora que quer comprar a laje. Puta, vende a laje, certo? Certo. Vende a laje. Quem tá com o token? Então, aí você tem que certificar toda a situação e deixar claro as regras previamente combinadas relacionadas ao token. Quem comprou o token tem a propriedade fracionada desse metro quadrado? Ou não? Não tem. Só tem direito a dividendos. Então, provavelmente, o valor desse token vai ser menor, porque ele não dá direito à propriedade do ativo, mas dá direito à remuneração dos dividendos. Então, são situações distintas que você tem que ser analisada. Mas qual a diferença, caso então, a caso. do token, nesse caso, para o fundo imobiliário? Praticamente nenhum. Nenhuma. O custo. Mas o custo e a acessibilidade. Para você pegar uma laje na Faria Lima... Vocês estão ligeiros, hein, meu? Os caras os caras estão... Não, mas eu estava pensando Vocês tão exatamente ligados, nisso. hein, bebê? Você pegar uma laje na Faria Lima e você pegar ela e transformar ela num fundo imobiliário e você captar dinheiro com aquilo e alugar os imóveis e pagar para os caras o aluguel, qualquer coisa que seja, você vai ter um custo grande de administrativo para você fazer isso. De questão de advogado, abrir, dividir, B3, abrir capital, de tudo isso. Então tem um custo logístico muito grande. Quando você está fazendo isso, a eficiência disso mata muita coisa. Mata, por exemplo, assim, se você escalando isso para um nível maior, para que uma empresa vai abrir um IPO na bolsa? Porque ela quer tomar ação no mercado, ela quer tomar dinheiro. Tomar dinheiro no mercado, certo? Por que ela não pode fazer isso através de uma criptoativo? Vou usar um outro exemplo que acho que é importante para ilustrar. A gente fez isso para precatórios. Precatórios hoje é um ativo que ele normalmente é caro. Nasceu morto. E ele é muito difícil para o povo em geral ter acesso. Você não vai comprar um precatório com R$50. Não tem. Você vai ter um lote de R$1 milhão, R$2 milhões. É um lote grande. Normalmente são precatórios, são valores grandes assim. Então você tem que ter um caixa alto para receber. Para quem não sabe, precatório é dívida do Estado, dívida da União, que está ali a receber. Exato. A Foxbit comprou direitos de precatório do governo do Estado de São Paulo, tokenizou em tokens de R$50 e fez venda dentro da base da Foxbit. Então, assim, eu peguei um precatório de
R$1 milhão, piquei ele em frações de R$50 e vendi na base. Quando esse precatório for pago, existe uma expectativa de pagamento, já é um precatório que já está carimbado o prazo, a menos que seja prorrogado pelo Estado, obviamente tem os riscos do governo, né? Mas uma vez que esse precatório for pago, a Foxbit recebe esse dinheiro e repassa aos detentores do token e queima os tokens, queima a posse dos tokens. Fala, ó, me dá o token de volta, tá aqui o seu dinheiro. Então aquele token ele tem um valor de face e ele vai dar uma remuneração média expectativa, né? Em torno de 30%. 30% a receber na data de vencimento do precatório. Sim. Porque o precatório é o seguinte, existe precatório bom ou ruim. Sim. A gente Você tem que fazer um filtro muito grande. Sim, mas a União, quando ela faz o orçamento, o governo, quando ele faz o orçamento, a União, ela já calcula, olha, temos X para pagar em precatório. Então, esse precatório, para receber, é um precatório quente. Só que, às vezes, ele demora de 6 meses até 2 anos, eu não sei um valor, um prazo. Sim. Aí a gente fala na entrega, só para pegar esse exemplo que você está dando da Foxbit. Eu pego um precatório para receber daqui 6 meses, vou ter 30%. Só que se um precatório que eu vou receber daqui 2 anos, é mesmo os mesmos 30%? Não, aí você tem variações de preço. Mas aí a gente você reajusta por prazo? Eu reajusto e também a gente estava dando juros proporcional, porque o governo ele paga juros enquanto ele não está pagando. Mas isso é como se fosse uma emissão no primário. Você está emitindo isso. E aí tem mercado secundário. Eu estou emitindo e fazendo secundário. Porque eu sou uma bolsa, eu tenho a tecnologia de match engine para que haja troca de posição. Então eu permito que ele compre o token de precatório e se ele quiser, se ele precisar de liquidez, ele pode vender no meio do período. Eu compro esse token de volta. Então assim, é um token que vai levar a expectativa de 2 anos para receber. Tudo bem, passou 1 ano e ele quer vender, eu vou ter uma ordem de compra para aquilo. Tá? Ou minha, ou de outros usuários que estão querendo ter acesso àquele ativo. E tudo bem, vai ter um desconto Quem tá proporcional. Disso é a B3, né? Se você está em casa assistindo isso agora e deu nó na cabeça, não esquenta a cabeça que a minha também deu nó. Não, tem que te ajudar, calma lá, vamos lá. Não, tranquilo, na verdade, eu entendi. É que pra quem não é de mercado financeiro, o cara vai ter que rebobinar um pouco para assistir. Então, deu cara de sono ali, ó. Tá encostado no quentinho ali, ó. Você tem NFT? Não, Bitcoinzinho? Nada. Deixa eu tentar trazer uma luz com números aqui para eu tentar ajudar. Então, vai lá, comprei um token de precatório de R$50. Tenho uma expectativa de, ao final de 2 anos, quando for o período do pagamento do precatório, que eu receba R$70 por aquilo. Tá? Vamos supor que é 2 anos, beleza. Passou 1 ano, ele está precisando de liquidez. Ele vai lá e vai ter uma ordem de compra onde ele vai conseguir vender esse token por R$58. Você está garantindo a recompra. Eu estou comprando de volta. Não é os 70 do futuro, se ele segurar o token até o final, mas tem uma ordem de compra 58. Ele comprou 50 hoje, ganhou 58 no período de 1 ano, um exemplo. Tá? Então tem um descontinho ali, vai ter um custo adicional, porque ele está saindo antes do período, mas sim a ordem de compra para esse token. Então ele consegue obter um lucro passivo em cima de um token fracionado de precatório, que antes seria inacessível para ele. A dona Maria não conseguiria comprar um precatório de R$1 milhão. Mas ela pôde pegar ali R$1.000 das economias dela e comprar 20 tokens da Foxbit, recebendo ali 30% ao ano. Sabe o que é uma coisa engraçada? No mercado financeiro tradicional, você tem os participantes. Nesse caso aí que você está falando, a B3 ela é uma participante. Ela é garantidora entre as partes. Ela é só negociadora. Você tem a Clearing, que hoje é da B3 também, que é a que faz a custódia dos ativos, que é a antiga CBLC, e hoje em dia é tudo B3, que faz a guarda dos ativos. E você tem um formador de mercado, que é o cara que está ali dando oferta de compra e de venda. Você está fazendo os 3 papéis dentro da sua casa. Eu sou tudo no mesmo corpo. Tudo no mesmo corpo. Sim. E você tem outras corretoras que também estão fazendo esse papel tudo dentro do mesmo corpo. Sim. Aí o que começou a surgir? O preço da Bitcoin, ele estava um na sua corretora, um na outra corretora e outro na outra corretora. Começou a surgir a arbitragem, robôs que ficam comprando e vendendo esses criptoativos numa corretora. Isso ainda está rolando? Ainda rola. Ainda tem ineficiência nesse mercado. Apesar de todo o período, todo o tempo e todo o dinheiro envolvido nisso, ainda tem ineficiência. Tem arbitradores que compram Bitcoin em corretoras internacionais e vendem nas corretoras locais. Tem arbitradores que compram na corretora local A e vendem na corretora B com lucro. Então, mesmo dentro do país tem variação, do país para fora tem outras variações. Então, por exemplo, o Bitcoin no Brasil, ele basicamente são todos importados, podemos assim dizer, porque não tem mineração no Brasil. Tem pouquíssimos mineradores no Brasil que não atendem a demanda local. Então, quando você compra Bitcoin no Brasil, alguém anteriormente remeteu dólares
tem dólares em uma corretora internacional e ele está adquirindo Bitcoin em alguma corretora internacional e revendendo para você. O Bitcoin hoje no Brasil, ele é em torno de varia entre 0,60 até 1,5% acima do dólar comercial. Por que isso? Quando você faz uma remessa de dólar, você paga IOF de 0,38, mais o spread do banco, a taxa do banco, mais a taxa da corretora lá fora, onde ele está comprando o ativo para depois revender aqui no Brasil. E mais o lucro do cara. Então, o Bitcoin no Brasil, ele raramente, ou praticamente nunca, ele vai ser vendido abaixo de 0,6% acima do dólar comercial. Por causa dessas ineficiências de mercado. Não tem mineradores no Brasil suficiente para atender a demanda. Se houvesse mineradores suficiente, provavelmente o mercado seria 1 para 1 contra o preço internacional. O preço se ajusta, né? Aí você tem a questão do dólar, você tem a questão da energia, que se a energia aqui fosse mais barata, ia ter minerador aqui. Então... O equipamento, que tudo é importado e não tem fabricante de equipamento de mineração no Brasil. Não tem. Não tem fabricante. Ó, o mercado aí, gente, ó, você que tá, ó, o mercado que tem aí pela frente. Cara, a gente vai pro momento da descontração. Do nosso quiz. A gente tem um quiz aqui. Você sabe que é Satoshi, não vou nem explicar para você. Agora quem não sabe, deixa ele explicar o que é Satoshi. O que é um Satoshi? Satoshi é a última casa decimal, a 8ª casa decimal do Bitcoin. E tem esse nome em homenagem ao criador Satoshi Nakamoto. Tá vendo? Deixa eu até embora. Você traz os convidados aqui, os caras tudo burro. Você fala os caras Satoshi, mas os caras não sabem o que é Satoshi. É importante dizer. O pessoal para a Cris aqui, a Cris quase teve um AVC pensando que é Satoshi. Coisa simples. É coisa simples, é a 8ª casa decimal de uma Bitcoin. E o pessoal acha que tem que comprar um Bitcoin inteiro quando vai numa corretora. Não é, ele pode comprar R$1 em Bitcoin, R$10, R$15. Quanto que vale um Satoshi hoje? Um Satoshi hoje deve estar... 2 esfirras. Mais Satoshi é muito menor do que um centavo de real. Bom, sei que o Vini está dando 500 mil Satoshis. Para ele não é nada isso, cara. Isso até... Porque assim, a premiação do nosso programa, para quem ia ganhar o quiz, era 500 mil Satoshis. Isso aqui é uma casa daqui a 10 anos. Eu tô torcendo para cair até pelo menos... A gente começou a fazer o programa, era R$1.000, aproximadamente. Né? Hoje já tá... 524,43. Hoje paga um japonês. Pagou um japonês bom, um japonês bom. Cara, você é louco? Isso aí é uma casa, 500 mil Satoshis é uma casa daqui a 10 anos. Vocês só não sabem ainda. Visão de longo prazo. Então a gente tem que pagar antes. Vocês estão dando uma casa no podcast. A gente está dando uma casa. Uma casa. Uma casa no metaverso. Uma casa no metaverso. Uma casa no metaverso. O casarão com quem as posso fazer a festa, bro. Sabe que no começo do Bitcoin, se você respondia perguntinhas assim na internet e tal, você ganhava frações. A gente ganhava ali 0,1 bitcoins, às vezes 2 bitcoins para responder perguntinhas. Tá vendo? Então assim, ninguém sabia o preço que teria hoje. Você é um visionário, Você é um visionário. Eu tô te dando uma casa, só que a valor futuro. Daqui 10 anos vocês terão uma casa aqui, é só participar do programa. Tá? A gente pode dar, inclusive, esse prêmio, a gente vai fazer na sua corretora, fechou? Fechou. Eu só não sei como fazer, mas a gente dá um jeito de fazer. Fechou, não, a gente consegue. A gente faz então o prêmio vai receber pela Foxbit, certo? Ou você pergunta aí para ele. Não, só para saber o ranking, ó, a última colocada é a Cris Paiva, por culpa do Marco, que fica atrapalhando ela, que foi 1.000 pontos. Fraquinha. E o primeiro lugar, ele está com Michael e o Felipe e a Gabriela do... Felipe Pai e a Gabriela Minghini. Da Hidromel. Eles têm o Hidromel, eles vieram aqui encaixaçaram a gente. Olha só. Tomou 1 litro de hidromel. Tomei 1 litro de hidromel. Vocês deram toda a resposta para eles? Tudo. Deu beijado, fizeram 2.000 pontos. Que eles têm 2.000 pontos. Mas são perguntas simples. E o outro Michael aqui e o Flávio começaram a contar a história triste. Aí o cara se machucou, fiquei com dó. Eu tava até taekwondo, vim pro stand-up. Vai dar torce esse filho da puta. Vamos lá, podemos ir? Perguntas simples. Pô, mas esse cara não tem nem como ajudar, não vou nem olhar. Você não reclama, porque toda vez ele reclama do quiz, não reclama? Ele que fez hoje, tá? Então hoje tá complexo. Tá fácil. Quem é o atual vice-presidente da República? Hamilton Mourão, o José Mourão, o Flávio Bolsonaro ou o André Esteves? Eu acho que é o André Esteves, viu? Se você que manda no país, considerar, pode ser. Hamilton Mourão. Boa! Caraca! Eu tô vendo que a gente vai ter a gente vai ter que arrumar um modelo de desempate para isso daí. Vamos. Eita. Tá bom. Vai ser na faca. Vai lá, Kim. Qual a próxima privatização do governo? O escândalo? Bom, tem que Cara, você viu que ele sempre coloca coisa errada? O casarão, eu não sei, não sou eu que coloquei.
Casa erótica escândalo é o valor O maior. Bamboa, você só falou o nome de casas de entretenimentos noturnos. Qual tem um valuation maior aqui? Porto de Santos. Bom, como eu não conheço nenhuma das três opções, Você é casado? Você é casado? sou casado. Ah, então. Você saiu pela direita, hein? Ganhou o jantar Como é que com a chama? esposa hoje, hein? Ricelli. Ó, mandou benzaço. Mas é o Porto de Santos. Onde é que você tirou essa informação? Eu sou um cara informado de mercado financeiro. Ah, Conheço os caras da economia da política lá. Entendi. Tá bom. Porto Santos vai ser o próximo, É o próximo? em agosto, aí, provavelmente. Tá bom. E o valor do investidor, até te falo, 16 bilhões de reais. Só informação é na letra, hein? Tá bom, Então beleza. o investidor vai ter que desembolsar 16 bi para o Porto Santos. Essa pergunta 3 eu achei genial. Vou te dar os parabéns, tá? Quem é a dona da Magazine Luiza? É a Luiza Mel? Eu conheço a Luiza Mel. A Luiza Ambiel? Essa eu conheço. Você conhece a Luiza Ambiel? A Luiza Trajano ou a Luiza Sonza? Os caras ganham. Luísa Trajano. Você no mock. A Luísa Souza é muito bom. Posso falar com você? A Luiza Mel, ela só é dona do... Ela tem umas empresas aí, a Luiza Mel, de animais aí. É, uma conversinha fiada lá, meu. Você fica chamando Olha, cara de você- cachorro lá ó, nos fundos, lá depois, ó. Ó, Não, isso não me engana, não. vai. Agora esse aqui, ó, do mercado financeiro. O jargão do mercado financeiro, tomar, significa encher a cara, comprar, se lasquei ou sextou. Todas as opções, normalmente, depende do lado que você tá, mas é comprar. Não, mas ficou fácil essa. A gente fala, tá fácil. Não precisa responder. Mas é um quiz, mas tudo bem, mas era um quiz interativo para... O negócio é... Essa daqui, Kim, eu juro pra você que eu não achei nem a resposta na internet. Então, assim, tá tudo bem. Essa aí, Tá tudo bem. essa é para poucos. Tá tudo bem. Que cor é a capa do livro bege americano? Calma, deixa bem claro uma coisa. O livro bege americano é uma ata que o Banco Central lê uma vez por mês para falar da economia. Então é o livro bege dos Estados Unidos. Então, hoje a leitura do livro bege Isso, acontece é uma vez por mês. é um fato, né, do É um mercado. fato do mercado financeiro. Só que deve ser uma pegadinha, eu pensei. Aí tem as cores preto, purpurina, bege, e não tem porra nenhuma com essa informação. É uma informação. Eu não achei essa informação na internet. Agora você fica à vontade. Você tem a resposta, você fica à vontade. Olha, imagino que seja uma pegadinha, mas eu realmente não conheço, então eu vou na bege. Mas é uma pegadinha. É uma pegadinha. É uma pegadinha. A capa do livro bege é preto. É preto? É preto. É, imagina que não devia ter um livro Imaginei que bege, era cara. Mas tá bom, tá bom. Não, Foi bem pra pegadinha. caramba. Foi bem pra caramba. Valeu. Simba mandou bem pra cacete. Próximo quiz, quero ver você vai fazer agora. Quero ver se você faz Já melhor. foi, tá bom. Agora é competição. Competição, tá bom. Competição, quem faz o quiz melhor. Questão de prova. Eu mando umas boas, mas eu falo pra você que você tá de parabéns, cara. Não gostou, Cleiton? Então tá ótimo. Eu gostei aqui do... Na hora que falasse do Zambiel. Luiz Entendeu? Ambiel. Você lembra Mas tá do bom- Luiz Ambiel? tá bom para Luiz empatar, Ambiel, pô. conheci o Luiz Ambiel, na verdade a gente tinha um amigo em comum. Gente boa ela, viu? Mas foi antes de ela entrar na Fazenda. É. Ela tava naquela fase, já tinha saído da banheira, do Gugu, né? Ela Aham. participou um tempo lá. Gente boa, tem uma filhinha, a menina é muito bacana, viu? Legal. Vamos trazer ela aqui, Pessoa Luiz legal. Ambiel, você tá convidado. Olha, ela é gente boa pra trazer, viu? Ela é gente boa. Fala Vamos com ela. vamos Minha trazer. amiga, ela vem. Então vai, toca o programa. Pra gente ir pra reta final do nosso programa, você, 29 anos, de 31 anos, de 30 a fazer 31. Né? 31. Deixei você mais jovem no começo, mas agora te envelheci. Cara, o que você quer pra sua vida mesmo, nessa relação? O que você quer fazer a Foxbit? Você quer vender a Foxbit? Você quer continuar nesse universo? Você pensa em aposentar? Cara, eu acho que criptos estão replicando o sistema financeiro. Acho que aqui a gente está falando do mercado financeiro nos anos 70. Eu acho que o safra da minha geração ainda está acontecendo. E eu acho que cripto é como se fossem os banqueiros da nova geração, é o que está acontecendo agora. Então, acho que a nossa capacidade nesse mercado de criar, recriar e dar eficiência para aquilo que já existe, ela é muito grande com essa tecnologia. Então, eu quero isso, eu quero criar uma maneira... Eu quero reinventar e dar eficiência às coisas que existem hoje. E, enfim, eu amo trabalhar com isso, amo Bitcoin, adoro todo o conceito, a premissa disso tudo e, enfim, quero ser talvez o banqueiro da nova geração. Aí, né? Próximo bilionário. Próximo bilionário, talvez, não sei. Bitcoin já entra na Mas lista da Forbes? eu não- de avaliação de patrimônio? Já entra, tem alguns já. Eu não penso mais como um ponto de ser bilionário, mas eu quero empregar gente, quero fazer coisas, quero criar empresas, quero criar negócios, entendeu? Quero realmente fazer o nosso país aí
não ficar tão para trás no mercado como é em muitas frentes aqui. No mercado de Bitcoin, de corretora, no seu segmento específico, comparado com as corretoras lá de fora, a gente ainda está em defasagem? Ainda está em defasagem. Todas as corretoras nacionais estão, incluindo a Foxbit, realmente ainda não estão tão bem tecnologicamente comparadas às internacionais. Estou diminuindo isso com uma série A recente que a gente fez em fevereiro de 20 milhões de dólares com a OK Group. Eles são o segundo maior grupo cripto do mundo. Os caras negociam 25 bi dólar por dia, têm uma tecnologia incrível, estão para frente em diversas coisas no mundo, atuam em mais de 180 países. E agora, como sócio, eles têm bastante coisa que eu espero nacionalizar e trazer ao Brasil e trazer ao brasileiro. E, enfim, poder utilizar mais essa tecnologia para ampliar os horizontes aqui. Qual que é a próxima novidade? Desculpa, qual que é a próxima novidade que vai vir em criptoativos? Em criptoativos? Criptoativos, NFTs, no geral. Ou até mesmo em tecnologia para negociação. O que você está vislumbrando aí, que está vindo lá de fora, que vai pegar aqui no Brasil? Cara, é difícil acertar esse momento. Mesmo o NFTs, ele era algo debatido há muitos anos atrás, mas chegou mais rápido do que o pessoal estimava. Eu não tenho um NFT de macaco que vale 5 milhões de reais, porque mesmo essa frente passando na minha frente, vamos falar assim, eu não peguei. Então, mesmo a gente que é do mercado, a gente tem que estudar todo dia para entender o que está acontecendo. E ele é muito dinâmico, é muito rápido. Eu não consigo dizer o que é a próxima onda. O que eu consigo afirmar é que Bitcoin vai ser parte dela. Posso arriscar? Ainda. Quântico. Quântico? O que é quântico? Vem comigo. Grava aí, ó, pra posteridade. Mas explica pra galera. Quântico. É a tecnologia que tá vindo agora. É? Para substituir, até substituir não, para brigar com o próprio sistema de blockchain. É que o Bitcoin ele é software, né? Então, mesmo Não, se houver uma tecnologia sim. quântica, ele Vai pode se ser adaptar adaptado. àquilo que, Mas é isso. que vai vir. Essas criptomoedas, por isso que eu acredito, esse é a minha Tudo opinião. que envolve quântico, Minha pra opinião. mim, tirando a Minha física, opinião pra mim pessoal, parece sacanagem. o Bitcoin migra, essas tecnologias hoje migram pro quântico. E o Bitcoin, porra, é a minha opinião. Estão rindo ali, mas isso é verdade, né? Pra mim, tudo que vem do quântico, tirando a física, parece sacanagem, irmão. Tudo, cara. É mindset quântico, não sei o que é quântico. A única coisa que é coisa quântica é a física, porque o resto... Aliás, vou deixar uma deixa. O Bitcoin ele tem uma tecnologia que chama Lightning Network, que está buscando escalar o Bitcoin e permitir também smart contracts dentro do Bitcoin. Então, tudo aquilo que o Ethereum faz vai poder ser feito dentro do Bitcoin. Só que o Bitcoin ele é o rei. Ele é a infraestrutura básica. Se ele puder replicar tecnologicamente tudo aquilo que os seus pares fazem, ele realmente tem potencial de matar todas as outras criptomoedas e ele vai ser a internet do dinheiro de fato, onde tudo vai ser criado dentro da tecnologia do Bitcoin. Então, mas ele é... Assim, você está falando que ele é a base. Então, ele é lastro para outras moedas. Ele vai se tornar lastro para todas as outras moedas. Por isso que a variação dele para cima ou para baixo mexe tanto com todo o mercado. Sim. Ele já é lastro para todas as outras moedas. Sim. Uma tecnologia para 2078. É bizarro Eu isso, afirmo cara. que até lá o Palmeiras não ganha o Mundial. Até 2078? Não. Eu não sou palmeirense, então... Você é time de menina. Parabéns ontem pela parada lá, show. Você Isso daí dá processo, irmão. Não, pô, normal, parceiro. Obrigado. Show, parabéns. Quem João, tá assistindo esse programa lá na frente não vai entender, mas tá tudo bem. tudo bem. João, cara, obrigado pela participação. Obrigado, João. Estivemos aqui com o João da Foxbit, João, CEO da Foxbit. Foxbit, pode passar o endereço para quem quiser pesquisar, comprar criptoativos. Qual que é o site? Foxbit.com.br. Lá vai ter tudo o que você precisar para comprar e vender Bitcoin. Vou fazer uma confissão agora. Eu nunca comprei. Pô, vamos Eu comprar nunca agora, operei. ao Eu vivo. vou- Baixa eu o vou- aplicativo aí agora. Eu vou comprar. Primeira vez, eu vou comprar. Nunca comprei, nunca operei. O mesmo? Nunca operei. Tenho investimentos, mas nunca... Sabe, e eu já ouvi falar de criptoativo há muito tempo mesmo. Mas você sabe quando você sempre é aquela... Sabe, apesar de você ter mais brasileiros que investem em criptoativos do que na bolsa, a gente acha que é da mão um pouco contrária, né? Vou fazer isso por sua causa, não sua corretora. João Canhada, falamos com ele, obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta com muito mais tudo ou nada. Vini, obrigado. Por nada, tamo aí. Gente, obrigado. Bastidores é backstage, Clê, turma, valeu. Até semana que vem e um bom descanso. Você termina tipo William Bonner, né? Boa noite.